Graça e paz, irmãos. Amém? Nós vamos, nesse momento, estar ministrando a palavra de Deus aos vossos corações. Espero que, nesse momento, você possa estar aí com seu coração aberto, com seu coração preparado para ouvir a palavra de Deus. E eu creio que nesta noite, Deus tem algo reservado para cada um de nós. Deus tem uma palavra vinda do seu trono aos nossos corações. Amém? Eu quero aqui ler esse texto, uma palavra que veio ao meu coração nesta manhã. Amém? E eu quero então compartilhar com vocês dentro desse texto, onde se encontra lá em 2 Reis, no capítulo 17, a partir do verso 7 até o verso 16. Um texto bastante conhecido, já ministramos algumas vezes, mas dentro desse contexto de hoje, quero trazer algo aos vossos corações, que Deus então vai ministrar a nossas vidas. 2 Reis, ou melhor, 1 Reis, desculpa. 1 Reis, capítulo 7, capítulo 17 e a parte, o verso 7 em diante, amém? Então, corrigindo aqui, 1 Reis, capítulo 17, a partir do verso 7, amém? Diz o texto: algum tempo depois, o riacho se secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Serepta, de Sidom, e fique por lá. Ordenei uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi, e quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. E ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo um dos gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que o comamos e depois morramos. E Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça isso para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da vasilha não se acabará, e o azeite da botija não secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias, para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Oramos. Soberano Deus e Pai, quero agradecer a Ti, Senhor Deus, pela oportunidade, meu Pai, de estar ministrando, Senhor, a Tua palavra, meu Deus. Te peço, Deus, a graça e a unção do Teu Espírito, meu Deus. Que Tu venha usar-me, Senhor Deus, meu Deus, com a Tua mão poderosa, Senhor Deus. Que Tu venha usar, Senhor, com o dom da palavra, Senhor Deus. E que esta palavra, Pai,
possa encontrar nos corações, meu Deus, ó Deus, lugar, Senhor, aonde venha, se Deus, frutificar, Senhor Deus, e que essas vidas, Senhor, meu Deus, Pai, que estão ouvindo nesse momento a Tua palavra, Senhor Deus, e que eles possam ser, meu Deus, Pai, alimentados, Senhor, através da Tua palavra, meu Deus. Pai, usa-me, Senhor, nas Tuas mãos, Senhor Deus, como são, com o poder do Teu Espírito, meu Pai. Meu Deus, é que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Graças a Deus. Estava meditando esta palavra sobre esta situação. Nós sabemos que Israel estava passando por um momento difícil, um momento de crise, aleluia. E Deus então mandou que Elias fosse até esta cidade, Serepta de Sidom, e ali fosse na casa desta viúva. E quando Elias chegou, essa mulher estava ali preparando algo para ela e para o seu filho. Restava apenas um pouco de farinha, um pouco de azeite. E quando Elias pede para essa viúva, faça um pão para mim, e ela disse, aleluia, que não tinha nada, aleluia, que ela tinha apenas um pouco de farinha, um pouco de azeite, e que ela ia preparar esse bolo para si, para o seu filho, e queria comer e depois esperar a morte, aleluia, porque estão passando por um momento difícil, por uma crise difícil. E me olhando para esse texto, meditando esse texto, aleluia, e trazendo para o nosso contexto de hoje. Então eu coloquei um tema nessa mensagem, aleluia, que a promessa de Deus, aleluia, em tempo difícil. E poderia usar outro tema, aleluia, a promessa de Deus em tempo de crise. Nós vemos que o povo estava passando um momento difícil, a falta de alimento, aleluia. Então essa viúva estava passando por esse momento, mas havia uma promessa de Deus, aleluia, que Elias disse para aquela mulher, aleluia, que a farinha da panela não se acabaria e nem o azeite da botija. Deus prometeu, aleluia, que não faltaria a farinha e nem o azeite. E Deus cumpriu, aleluia, a promessa dele na vida dessa mulher, dessa viúva. Diz o texto que, aleluia, durante todo o tempo, Deus sustentou Elias, a mulher e a sua família, aleluia, com um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha, aleluia, porque a promessa de Deus, aleluia, que falou para aquela mulher dessa forma: a farinha da vasilha não se acabará e o azeite da botija não se secará até em que o Senhor fizer chover sobre a terra, aleluia, até que a terra produzisse novamente o alimento. Eu quero trazer então esse contexto para nós nesta noite, aleluia, falando sobre isso, aleluia, que o nosso Deus sempre tem uma promessa em tempo de crise, em tempo difícil das nossas vidas, aleluia. Deus é o Deus que cuida de cada um de nós, aleluia. Em tempo difícil podemos contar sempre, aleluia, com o socorro de Deus. Nós podemos contar sempre com o socorro de Deus, aleluia. Mesmo momentos de crise, nós estamos passando por esse momento, né, irmãos? Esse momento difícil, momento ali de pandemia. Eu sei que muitas pessoas estão atravessando por esse momento dificuldades, aleluia. Então estão vivendo esse momento, aleluia, mas nós cremos, aleluia, que mesmo nesse momento difícil, esse momento de crise, esse momento de pandemia, aleluia, nós podemos contar com o socorro de Deus, com a palavra de Deus, com as promessas de Deus. Então, em tempo difícil, podemos contar sempre com o socorro de Deus, com a ajuda de Deus, com a proteção de Deus. E Deus jamais nos deixará só. Deus não deixa só, aleluia. É Ele que supre todas as coisas, mas sempre virá.
aleluia, suprir as nossas necessidades. Deus não deixa o seu povo passar por necessidade. Deus o sustenta em momento difícil, em momento de crise. Nós vamos ver alguns textos dentro da palavra de Deus, onde Deus agiu em favor do seu povo, onde Deus supriu a necessidade do seu povo em tempo de crise, em tempo difícil. Deus, aleluia, vem em socorro do seu povo, suprindo todas as coisas. Nós vamos ver algum texto mais à frente, aleluia, porque o nosso Deus jamais nos deixará só, mas sempre virá suprir as nossas necessidades. Veremos algum texto onde Deus agiu em favor do seu povo, suprindo as suas necessidades. Aleluia. E eu quero que aqui, irmãos, que você veja, aleluia, aquilo que Deus fez, aleluia, para este povo em momentos de crise. É o mesmo Deus que também agirá ao seu favor, é o mesmo Deus que suprirá todas as coisas nas suas vidas. É o mesmo Deus que vai te sustentar. É o mesmo Deus que vai cuidar de você. É o mesmo Deus, Ele que estará sempre com as suas mãos estendidas para te abençoar, com os seus ouvidos abertos para te ouvir o seu clamor. Deus jamais te deixará só. Aleluia, o Deus jamais vai te abandonar, porque Ele, aleluia, vai suprir todas as coisas. Amém? Deus suprirá todas as nossas necessidades. Então vamos ver, irmãos, aqui alguns textos. Aleluia. Que Deus agiu na vida daquele povo e também vai agir em seu favor. No Salmo 132, o verso 5, há uma promessa de Deus para os nossos corações. Aleluia. Lá no Salmo 32, verso 15, diz: abençoarei abundantemente o seu mantimento, aleluia, e fartarei de pão os seus necessitados. Então Deus, irmão, se preocupa, aleluia, com as nossas vidas. Deus se preocupa conosco em momentos de crise, em momentos difíceis, aleluia, em momentos que nós estamos já passando por um momento de necessidade. Deus é Deus que vai cuidar de nós. Aqui o Salmo 32, verso 15 diz: abençoarei abundantemente o seu mantimento e fartarei de pão os seus necessitados. É o Deus, irmãos, tem esse cuidado para conosco. No livro de Isaías, no capítulo 30, verso 23, aleluia, Deus diz também desta maneira, a promessa de Deus, promessas de Deus em tempo difícil, em tempo de crise, é promessa de Deus para nós. Também Ele mandará chuva para a semente que você semear, e a terra dará alimento rico e farto. Aleluia, é o Deus, irmãos, cuidando de cada um de nós. Deuteronômio capítulo 30, verso 9. Diz assim: pois o Senhor, seu Deus, os tem abençoado em tudo que vocês têm feito. Ele cuidou de vocês em sua jornada por esse grande deserto. Aleluia. E nesses 40 anos, o Senhor, seu Deus, tem estado com vocês e não tem lhes faltado nada. Aleluia. O Senhor, seu Deus, tem cuidado de vocês, não tem deixado faltar nada. Aleluia. É Deuteronômio capítulo 2 e o verso 7. Eu falei 30, mas é Deuteronômio capítulo 2 e o verso 7. Bem, Deuteronômio capítulo 2, verso 7, que fala assim: pois o Senhor, seu Deus, os tem abençoado em tudo que vocês têm feito. Ele cuidou de vocês em sua jornada por esse grande deserto. E nesses 40 anos, o Senhor, seu Deus, tem estado com vocês. Ele não tem lhe faltado coisa alguma.
Deus, irmão, não deixou faltar coisa alguma para o povo de Israel durante os 40 anos que eles caminharam para o deserto. Deus sustentou, colocou maná do céu, Deus, aleluia, supriu, aleluia, toda essa necessidade. Não deixou faltar o pão, não deixou faltar água durante os 40 anos. Aleluia, que o povo caminhou pelo deserto, Deus o sustentou. Aleluia, então, irmãos, esse Deus, irmãos, também vai sustentar as nossas vidas em momento difícil, em momento de crise que nós estivermos passando. Eu creio, aleluia, que Deus é o Deus que está sempre conosco e não nos deixará a só. Aleluia. Nós olhamos aqui, o verso diz assim, 2 Reis 3,16 diz, assim diz o Senhor, cave muitas cisternas, pois assim diz o Senhor, vocês não verão vento nem chuva, contudo esse vale ficará cheio de água, e vocês e os seus rebanhos e os seus outros demais beberão. Aqui, aleluia, Eliseu falando para o povo, assim diz o Senhor, cave muita cisterna, cave o poço, que Deus vai mandar água, aleluia. Então nós vamos aqui, Deus aqui, então cumpriu as suas promessas, amém? Então nós vemos, aleluia, que Deus abençoou, Deus sustentou, Deus, aleluia, estava, aleluia, com o seu povo, aleluia, abençoando, suprindo todas as necessidades. Deus não deixou faltar nada, aleluia. Deus supriu toda a necessidade dos seus servos. Então, irmãos, em tempos difíceis, Deus está conosco. É a promessa dele, é a promessa do Senhor. Aleluia. Nós vemos que o Senhor Jesus certa vez disse que nós não devemos andar ansioso, aleluia, em que vamos comer, nem que vamos beber. Ele diz que Deus sabe que nós necessitamos destas coisas. Não andei ansiosos em que comer, que beber, em que vestir. Deus sabe que vocês necessitam dessas coisas. Então, Deus, irmão, que está conosco. Nós temos que crer na palavra de Deus. Aleluia. Nós vemos, irmãos, também outro texto, onde Deus cumpriu com a sua palavra, com as suas promessas. O povo estava em crise. O povo de Israel estava passando por momentos difíceis. Lá em 2 Reis, capítulo 4, versos 6 e 7, diz, quando todas as vasilhas estavam cheias, ele disse a um dos filhos, aleluia, aqui a viúva, aleluia, o texto fala sobre a viúva, que foi até Eliseu, aleluia, falar com Eliseu, que seu marido havia morrido, aleluia, que os credores estavam querendo levar os seus filhos, aleluia. Então Eliseu mandou que ela pedisse vários vasos, aleluia, e que enchesse esses vasos de azeites. Então ela fez conforme o profeta falou. Aleluia. Então aqui no capítulo 4, verso 6, 7, diz, e quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga mais uma. Mas ele respondeu, já acabaram. Então o azeite parou de correr. Aleluia, todos os vasos estavam cheios. E ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse, vá e venda o azeite, pague as suas dívidas, e você e os seus filhos ainda poderão viver o que sobrar. Amém? O Deus, irmão, supriu a necessidade daquela viúva. Aquela viúva estava aí, vendo que os seus filhos fossem levados pelos credores, aleluia, porque seu marido havia falecido, ela tinha deixado uma dívida, e esses credores queriam receber essa dívida, e como ela não tinha como pagar, aleluia, essa dívida, então os credores queriam levar os seus filhos como pagamento, mas ela foi tão homem de Deus, aleluia, e quando ele disse, que você tem em casa, ele disse, ela tem apenas um pouco de azeite, ele disse, vai lá, junta os vasos, enche esses vasos, aleluia, ela foi, então o homem de Deus disse, vai, vende os azeites, pague as suas dívidas. Você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Mas é Deus que supre todas as coisas. É Deus, irmãos, aleluia, que providencia todas as coisas em nossas vidas. Aleluia. Então, irmãos, essa palavra que eu estou ministrando nessa noite ao vosso coração é para te dizer,
aleluia, que Deus é o Deus que cuida de nós. É o Deus que não deixa faltar nada para nós. É o Deus que está suprindo toda necessidade. Aleluia, porque Ele pode realizar. Aleluia. E lá no verso, segundo a Reis, capítulo 7, verso 1 e 2, é que fala que o povo de Israel estava em crise. Aleluia, estava passando um momento difícil. Aleluia. Mas Eliseu foi e falou para o rei: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. Aleluia. E o oficial em cujo braço o rei estava se apoiando disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu advertiu: você o verá com seus próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Aleluia. Aquele homem, aleluia, duvidou, aleluia, que Deus poderia suprir todas as coisas. Aquele homem duvidou da palavra de Deus, da promessa de Deus. Mas Eliseu disse: você verá com seus próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Aleluia. E nós vemos, irmãos, que lá no texto, a continuação desse texto, a partir do verso 18, diz que aconteceu como o profeta Eliseu havia falado. Diz: aconteceu conforme o homem de Deus dissera ao rei: amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. E o oficial tinha contestado o homem de Deus, perguntando: ainda que o Senhor abrisse a comporta do céu, será que isso poderia acontecer? E o homem de Deus havia respondido: você verá com seus próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. E foi exatamente isso que lhe aconteceu. Pois o povo pisoteou junto à porta da cidade, e ele morreu. Eles disseram: tudo que temos aqui são... Aleluia. Então nós vemos, irmãos, aleluia, que aconteceu justamente como o profeta Eliseu havia predisto. Deus havia prometido, aleluia, que haveria uma medida de farinha e 2 medidas de cevada, aleluia, por uma peça de prata. E Deus cumpriu a promessa. Em tempo de crise, Deus agiu em favor do seu povo. Amém? E nós vemos, irmãos, que lá em Mateus, no livro de Mateus, nós vemos, aleluia, também Deus, o Senhor Jesus, alimentando ali 5.000 homens, aleluia, apenas com 5 peixes e 2 pãozinhos. Aleluia. Nós vemos ali em Mateus 14, a partir do verso 17, 25. E eles disseram: tudo que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Aí Jesus disse: traga-nos aqui para mim, disse ele. Aleluia. E ordenou que a multidão se assentasse na grama, tomando os 5 pães e 2 peixes, e olhando para o céu, deu graça e partiu os pães. Em seguida deu ao seu discípulo e esse à multidão. E todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então, meu Deus, ali, o Senhor Jesus, aleluia, nessa multiplicação dos pães, aleluia, ele então alimentou 5.000 homens, aleluia, fora as crianças e as mulheres. Irmão, Deus é o Deus, irmão, que faz maravilha, amém? Nós muitas vezes ficamos com medo, preocupados, nesse tempo que nós estamos atravessando, passando, um momento de crises, momento de pandemia, aleluia, muitas pessoas realmente perderam o seu emprego, muitas pessoas, aleluia, estão passando por dificuldades, mas sabemos que Deus está cuidando de cada um de nós. Deus cuida do seu povo.
é o Deus que não deixa faltar nada. Nesse texto que nós lemos aqui, aleluia, nós vemos, irmãos, o cuidado de Deus para com o seu povo, aleluia, e esse mesmo cuidado Deus tem conosco, irmão. Aleluia, o mesmo Deus, irmão, que cuidou do povo do deserto durante os 40 anos, o mesmo povo que cuidou de Israel no tempo de crise, o mesmo Deus que cuidou daquela viúva de Serepta, é o mesmo Deus que cuidou daquela viúva, aleluia, que só tinha um pouquinho de azeite, é o mesmo Deus que cuida de mim, o mesmo Deus que cuida de você. Então, nós não vamos nos preocupar. Como o Senhor Jesus disse, não preocupeis o que comer, o que beber, o que vestir. Deus sabe que você precisa de todas essas coisas. O próprio Senhor disse, olha, vocês valem muito mais do que um pardal, do que os lírios do campo. Nós temos muito mais valor, aleluia. Pois então, irmãos, em tempo de crises, Deus é o Deus que supre todas as nossas necessidades. Aleluia, não preocupe seu coração, não fique preocupado com o dia de amanhã, o que vai ser amanhã. Não, irmãos, ore, busque a Deus, clame a Deus, coloque na mão de Deus, confia em Deus, creia em Deus, que Deus é o Deus presente em todos os momentos da sua vida, é o Deus que vai suprir todas as coisas. Eu tenho vivido isso, irmãos. Eu tenho vivido isso. Aleluia, já passei momentos, irmãos, de crises, momentos de falta de emprego, momentos, aleluia, que eu olhava para minhas vasilhas vazias. Mas Deus, irmãos, não deixou faltar nada para mim, nada para minha família. Deus sempre supria de uma forma ou de outra, aleluia, o alimento, aleluia, para mim, para os meus filhos, para minha esposa. O Deus, irmão, sempre supriu todas as coisas. Em nenhum momento, irmãos, Deus deixou faltar nada na minha casa. Mesmo, irmãos, no momento difícil que eu passei, que eu atravessei, de desemprego. Uma época, aleluia, onde, irmãos, aleluia, eu fiquei desempregado há algum tempo. Aleluia, mas Deus, irmãos, sempre mandava algo. Deus sempre supria, irmãos. Nunca deixou faltar nada. Aleluia. Muitas vezes, aleluia, eu olhava e ficava, e agora? Aleluia. Mas, irmãos, eu sempre coloquei minha confiança em Deus. E Deus sempre supriu a minha necessidade. Deus sempre supriu todas as coisas. O meu Deus nunca deixou faltar nada para mim. E esse Deus também não vai deixar faltar nada para você. Eu não sei como está a sua vida, a sua situação financeira. Eu não sei como você está passando. Eu não sei como você está vivendo esse momento de crise, de pandemia. Aleluia, não sei como você está passando. Mas Deus sabe. E esse Deus é o Deus que vai suprir todas as coisas nas suas vidas. É isso que está escrito lá no livro de Filipenses, no capítulo 4, no verso 19, disse: e o meu Deus suprirá toda a necessidade de vocês, de acordo com a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. O meu Deus suprirá toda a necessidade de vocês. Amém? Então, irmãos, em tempo de crises, aleluia, Deus é o Deus que vai suprir. Essa é a promessa dele. Então nós podemos esquecermos, aleluia, desse Deus, aleluia, que mesmo, aleluia, na dificuldade, ele vem em nosso socorro, aleluia. Então nós não devemos confiar, cremos, aleluia, aleluia. E como diz o Senhor Jesus, buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Deus, irmãos, é o Deus que acrescenta, é o Deus que faz, é o Deus que realiza. Então, não devemos, de maneira nenhuma, temermos diante das situações ou da crise. Então, o tema desta noite, aleluia, a promessa de Deus em tempo difícil.